nesse contexto, eu já estava no primeiro ministério chamado Mocidade para Cristo. Sim, MPC. Eu tive 3 ministérios. Mocidade para Cristo, onde Então, eu me tudo converti. começou com Mocidade para Cristo. Foi. A tua E, jornada. aliás, eu acho que o maior avivamento que eu tive que foi na Mocidade para Cristo. As maiores manifestações, não vou falar avivamento, mas vou falar as maiores manifestações sobrenaturais. Uau. Eu vou te contar algumas aqui. Eu quero saber Rolou um avivamento lá, Mas isso Na aconteceu MPC? na Mocidade para Cristo. Isso daí. Nossa, eu tava vendo isso que foi bizarro. Fomos surpreendidos. Vamos ouvir. Bizarro. Então, e aí eu volto um pouco, conflitos, muita macumba, muito trabalho. Tua família aceita a tua conversão? Como que eles enxergaram isso? Acharam que eu fiquei doido, não foi um surto. Virou crente. Virou crente. uma Até fase. porque ninguém entendia naquela época o evangelho. Ninguém sabia muito o que era isso. Tinha poucas referências sobre isso. Mas, pior do que estava, não tinha jeito de ficar. Então, pelo menos, parece que ficou um pouco melhor. Então, já é positivo. E aí, no meio daquele conflito, eu usando armas, tá? Um dia eu fui caçar na fazenda. Arma pra caçar. Arma pra caçar. Mas eu usava arma na Andava cidade. armado. Andava armado. Isso é Goiás. De Goiás, é família. Isso é mais a família minha. Fazendeiro, assim, anda armado. Catalão. Não sei, catalão. Nossa. A família do meu pai. Era cultura. O velho oeste brasileiro. Mais ou menos. E com muita ameaça, muito conflito. Então meu pai tinha vários revólveres, eu pegava. Eu não saía. Arma. Não saía sem arma. Não saía... Nossa. Não saía sem arma. Aí, com muito conflito, um dia, na fazenda, indo caçar, uma espingarda Winchester, mocha, aquelas de 28, explode na minha mão. Eu botei um cartucho, ele estava inchado, eu conto isso na minha biografia. Explodiu. Quando ele explodiu, aquela fumaça estranha, eu vi um vulto caído na minha frente. Era um homem, a bala saiu, entrou um senhor, que era o caseiro nosso, pelo fundo, e ele entrou na porta na porta do alpendre, e eu estava de costa para um acidente. Um acidente. E acertou e ele morreu. Morreu na minha mão. E ali foi um trauma, ali foi o grande divisor de águas. Minha irmã tinha tido um acidente um mês. Tinha quantos anos, né? Nessa fase eu tinha 14 para 15. Nossa, novinho. Imagina 15 anos, o que passa na cabeça? Meu Deus. E a minha irmã tinha acabado de ter um acidente onde ela ficou em coma, acidente de carro, de 45 dias. Morre, não morre. Não. Então foi uma coisa assim que o inferno desceu na nossa casa, na nossa família. E ali a igreja presbiteriana, ela teve um acidente junto com outras garotas da igreja presbiteriana, do colégio, cujo dono da universidade, dono do hospital, Dr. Fanstone, tinha levado as filhas, que eram muito amigas da minha irmã, porque estudavam juntas, para Goiânia. Isso aconteceu em Anápolis, né? E para estudar, para se matricular. E voltando, o carro bateu num caminhão, e aí morre uma das meninas, minha irmã fica a segunda mais atingida. Enfim, a gente começou a conviver com os presbiterianos por tudo isso. Por conta dessas tragédias, então, e porque a tua irmã estava no carro com presbiterianos, começou a ter esse contato. Meu pai, minha mãe se tornou muito amiga das senhoras que deram apoio, muita oração e tal. E foi a primeira vez que eu fiz uma oração. Andando 5:30 da manhã, eu acordei, eu fiquei no hospital, dormi no hospital. Todas as noites a gente revezava. E eu levantei cedo, que eu tinha que ir para a escola, para o colégio, e aí eu fiz uma oração só na mente. Deus, se você existe, você pode salvar a minha irmã. 15 anos, assim? Mais ou menos, 15 anos. Se você existe, Deus, você pode sarar, você pode curar a minha irmã. Fora disso, não existe esperança. Bom, naquele dia, o cérebro dela, que estava super inchado, ela tinha um edema gigante, abre o cérebro inexplicavelmente, e todo o edema vaza para o seu estômago e faz uma autopurificação. Meu Deus. 2, 3 dias depois ela estava completamente curada, voltando, já falando, tal. Glórias a Deus. Coisa que ninguém conseguia explicar naturalmente. Então foi o primeiro milagre que eu vi. Experimentou, uau. Um pouquinho antes, minha mãe tinha me levado no centro espírita. Um pouquinho que eu falo 2 anos antes, por aí assim.
Minha mãe foi no centro espírita com dinheiro, com alimentos, e o pai de santo ia fazer um trabalho para as lavouras da nossa fazenda florescer pra caramba. Chega lá, a gente senta no último banco, assim, e tal. Eu já era rapazinho, e eu fui meio que proteger minha mãe. E o centro espírita muito sujo, bancos horríveis, o pai de santo tomando cachaça. Mas para nós aquilo era tudo normal. Sangue de animal, tomando sangue assim no gargalo, assim, sangue. no bico mesmo. Aí entra um bêbado. O bêbado passou por mim, eu estava bem na ponta do lado esquerdo dos bancos, 2 fileiras, umas 60 pessoas. Entra o bêbado, assim, o bêbado entra e ele não senta, vai, chega lá no altar, onde estava o pai de santo. O pai de santo estava com o altar, uma mesa dessa largura, com todo tipo de oferendas. O bêbado chega, pega na ponta da bancada da mesa e joga para cima. Nossa. E aí o pai de santo falou... E o pai de santo estava meio grogue, endemoniado e bêbado. Imagina que combinação. Que Você tá bêbado e endemoniado. Que combinação. O pai de santo se ataca com ele, o bêbado empurra, ele cai. Aí o bêbado vira para nós. Escuta essa, o bêbado vira para nós. Foi a primeira vez que eu ouvi, a segunda vez que eu ouvi o evangelho, a segunda. O bêbado vira para a plateia e fala: ô galera, isso aqui não é de Deus, não. Isso aqui é o diabo. O bêbado pregador. Não, virando as mesas. Olha isso daí. Escuta, paralelo. Escuta, Mário. Aí ele chega e falou isso? Falou isso. Todo mundo, ó. Isso aqui é do esse diabo. cara aqui é o diabo. Não tem nada de Deus. Você quer saber de onde é que tá Deus? Aí eu olhei e falei: caramba, o que esse bêbado tá falando? Esse cara tá maluco. Aí ele, sabe onde tá Deus? Levanta a mão direita. Tinha uma igreja presbiteriana em construção, renovada, num bairro bem pobre, lá na periferia. E Anápolis? Anápolis. E o centro espírita, um pouco antes, ele estende a mão e fala: Deus está naquela igreja lá. Eu sou desviado. E eu vim aqui só falar para você. Olha o desviado pregador.